I did a big action movie called The Incredible Hulk. You know what went wrong? I wanted a better script. I thought maybe we should try to make one Marvel movie that was at least as good as the worst Chris Nolan movie, but what the hell was I thinking? I'm Greg and this is IGN News. Golden Globe winning actor Idris Elba has a pretty varied career. However, Elba has reportedly had a hard time transitioning from Nelson Mandela to Heimdall in the Thor films. The actor also called his experience on Thor 2 torture. You know, I was doing Iron Man. Yeah. Out of nowhere, that gets taken away. We did a 3-picture deal with Marvel. He said, F you, and hung up the phone. Well, immediately they go to Don Cheadle. Oh. So he gets the part. I'm calling Robert, and he's doing Sherlock Holmes. I called him 27 times. And I'm like, I need the help I gave you. I didn't hear from him until 3 years later. I bumped into him at Brian Grazer's wedding. Já houve uma época em Hollywood em que fazer filmes de super-herói era a pior escolha possível na carreira de um ator. Também já houve tempos em que conseguir um papel desses significava um boom na carreira, em reconhecimento e na conta bancária. É inegável que a Marvel Studios mudou completamente a indústria do cinema nos anos 2010, roubando as maiores posições de bilheterias globais e chegando até a irritar cineastas renomados. Mas para as crianças que cresceram nessa época, acompanhando seus heróis favoritos nas telonas, ou até mesmo para os adultos quadrinheiros que estavam presenciando um sonho antigo virando realidade, parecia que tudo na Marvel era mágico, quando na verdade era o oposto. Nesse vídeo, você conhecerá os casos obscuros dos bastidores dos seus filmes favoritos da Marvel, que envolvem briga entre atores, processos, prisão, demissão, entre outras coisas. Eu sou Gabriel Alves e você está no Jornal Super Hero. Ninguém na Marvel foi torturado. Até onde sabemos. Mas essa frase foi dita por Idris Elba, o ator que por muitos anos fez o papel do Heimdall, deus nórdico possuidor de dentes de ouro e um cavalo guará de crina dourada, residente no ponto mais alto de Asgard, onde cumpre sua missão de guardar a ponte Bifrost e avisar a chegada do Ragnarok, e que no MCU foi retratado como um porteiro que trabalha 24 horas por dia. Aí, chefia, a gente tá querendo ir pro baile. Libera a gente aí. Não, vai dormir, moleque. Como você ousa? Idris é o primeiro nome na lista de atores na Marvel que assinaram um contrato para fazer diversos filmes por um bom dinheiro, mas acabaram não gostando nem um pouco do papel e não perdem uma oportunidade de reclamar disso. Em novembro de 2009, Idris foi anunciado como Heimdall, sendo um dos últimos atores a se juntar ao elenco de Thor. Mas logo na sequência do filme, Idris começou a sentir um cansaço com a franquia. Em 2012, ele passou 8 meses na África do Sul interpretando Nelson Mandela, mas teve que viajar até Londres para fazer refilmagens para Thor 2. E numa entrevista ao Telegraph, ele descreve essa experiência como uma verdadeira tortura. Foi realmente estranho. Na cena em questão, eu estou caindo de uma nave espacial, então eles tiveram que me colocar em uma armadura nesse estúdio de tela verde, e entre as tomadas eu ficava preso lá, com um cabelo falso colado na minha cabeça e essa porra de capacete, enquanto eles arrumavam tudo. E eu pensava, 24 horas atrás eu era o Mandela. Eu pensei, isso é uma tortura, cara, não quero fazer isso. Meu agente disse, você tem que fazer, é parte do acordo. Quando eu entrei no set, os figurantes me chamavam de Madiba. Eu estava literalmente andando nas botas daquele homem. Eu era ele. Eu era Mandela. Então lá estava eu, nessa armadura estúpida, com essa peruca, essa espada e essas lentes de contato. Aquilo partiu meu coração. O segundo ator na lista de desapontados é Anthony Hopkins, o pai de todos. Com 86 anos, ele não odeia de verdade ser o Odin, mas achou tedioso o trabalho, dizendo que atuar na Marvel é a coisa mais fácil do mundo. Eles me colocam em uma armadura, enfiam uma barba em mim e eu me sento no trono. Grito um pouco e é isso. Se você está sentado na frente de uma tela verde, é sem sentido essa atuação. E nessa onda de sinceridade ao extremo, teve um caso engraçado da mesma franquia de filmes que aconteceu com o ator Christopher Eccleston. Ele falou que não ligou muito pro seu papel como vilão em Thor 2, porque ele só fez o filme por dinheiro mesmo.
Eu nunca fui particularmente atraído por quadrinhos. Eu tinha que acordar às 2h15 da manhã e me sentava no trailer de maquiagem às 4. Por volta das 10, eu saía da cadeira e levava mais 20 minutos só para vestir o figurino. Depois, havia 2 maquiadores e 2 profissionais de efeitos especiais ao meu redor o dia todo. Eu era um efeito especial ambulante. Eu sabia que a ênfase não seria no diálogo. É uma festa visual que você vai participar. A resposta direta é que eu sou um ator, e 90% dos atores têm períodos regulares de desemprego. Eu faço esses filmes principalmente pelo dinheiro. Fiquei 7 meses sem trabalhar depois de Thor, e estou aberto a qualquer tipo de trabalho para poder pagar a hipoteca. Atores como Anthony Hopkins, Christopher e Idris Elba entenderam que seus papéis eram rasos e realizaram suas obrigações visando o pagamento. Mas nem todos que trabalharam na Marvel pensam assim. Tem atores que realmente estavam animados com seus papéis e se dedicaram muito na elaboração do personagem. Tudo isso para no fim serem cortados, diminuídos e até substituídos. Voltando para o início do MCU, em março de 2009, Mickey Rourke foi contratado para ser o vilão russo Ivan Vanko no filme Homem de Ferro 2. E como um ator dedicado que ele quis trazer camadas a mais para o seu personagem, o que o pessoal da Marvel achou bacana. Então ele viajou até a Rússia e ficou meses numa prisão para absorver o máximo possível, trabalhando no seu sotaque e incorporando a postura das pessoas daquele ambiente. Quando voltou para as filmagens, ele foi encorajado a improvisar e atuar de modo que acrescentasse mais peso ao personagem, visto que esse modo de direção e atuação foi feito com o próprio Robert Downey Jr. no primeiro filme. Eu gosto de encorajar a improvisação no set. O Robert é muito ligeiro e imprevisível também. Eu sei que quando trabalho com atores que são muito ágeis e que conseguem improvisar ali na hora, que algo explosivo vai acontecer. Let's not use that kind of language, if you don't mind. In front of the American people, Mr. Stark. I want to say you to you. You're ready to. You gotta keep on E Mickey ficou bem orgulhoso do trabalho que ele fez, tanto que nas entrevistas e no dia da estreia do filme, ele estava muito tranquilo e contente. Mas naquela mesma noite de estreia, quando ele viu que tinham cortado metade das suas cenas, Mickey se sentiu traído. Se eles querem fazer filmes de quadrinhos sem nenhuma profundidade, então eu não quero fazer parte disso. Não quero me importar tanto e trabalhar tão duro, e depois ter que brigar com eles por um raciocínio que eu estou certo, só porque eles estão dando as ordens deles. Sabe, eu não trabalhei por 3 meses no sotaque e em todos os ajustes e fui para a Rússia só para acabar cortado na edição. Infelizmente, a Marvel só quer um vilão unidimensional, então a maior parte da minha performance foi pro lixo. Foi nesse filme que Scarlett Johansson fez sua estreia no MCU, como Natasha Romanoff. E 9 anos depois, ela ganhou seu próprio filme solo, Viúva Negra, no qual aconteceu quase a mesma coisa com o vilão do filme, General Dreykov. Ray Winstone, um ator muito experiente, ficou animado com a ideia do filme, mas teve seu coração partido quando soube que tinha que voltar ao set para refilmar suas cenas, porque acharam que sua performance era exagerada demais. Estava tudo bem até ter que refazer as filmagens. Então você descobre que alguns produtores acharam sua atuação exagerada, forte demais. É assim que a Marvel trabalha. É devastador para a alma, porque você sente que estava fazendo um ótimo trabalho. Eu cheguei a dizer, vocês podem escalar uma nova pessoa, porque para mim já deu. E você acaba fazendo porque é contratualmente obrigado a fazer. Caso contrário, você acaba no tribunal. É como levar um chute nas bolas. Até que é normal um produtor ou diretor não gostar da atuação de um ator, até porque a hierarquia no processo criativo diz que o ator deve seguir a visão do diretor pro filme. Isso não é justo. Mas acontece
que a Marvel é tão inovadora que de vez em quando o ator principal manda mais no filme do que o próprio diretor dele. Talvez você tenha visto o vídeo em que eu falo como o filme do Blade não consegue sair do papel. Já que o roteiro foi reescrito mais de 5 vezes, o ator Mahershala Ali não aprova nenhum deles e os diretores simplesmente desistem do projeto. Mas algo parecido aconteceu no início do MCU, no filme O Incrível Hulk, de 2008. O diretor, cujo nome eu não consigo pronunciar, queria o Mark Ruffalo para ser o Hulk, mas alguns produtores do estúdio queriam Edward Norton, pensando que sua fama e reconhecimento trariam mais público e atenção. Lois expressou que não gostou da escolha, porque já sabia da fama que Norton tinha de querer mandar demais nos filmes que ele atuava, e acabou que ele estava certo. Para aceitar o papel, Norton exigiu que pudesse reescrever o roteiro caso achasse que houvesse necessidade, e a Marvel aceitou. Como resultado, até metade das gravações, ele tinha reescrito as cenas literalmente todos os dias. Quem trabalhava no set pensava até que ele era o diretor do filme, com tantas ordens que ele fazia. Alguém tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. Ao todo, o roteiro final teve 135 minutos reescritos pelo Norton, o que era quase metade do longa, e foi uma verdadeira guerra interna na Marvel para saber qual versão iria chegar nos cinemas. O clima entre Norton e os produtores estava tão intenso que chegaram a ameaçar cortá-lo do marketing e promoção do filme caso ele não colaborasse. No final, o ator até chegou a dar entrevistas, mas não participou da turnê oficial do filme, e a versão final de O Incrível Hulk, que o mundo viu, foi picotada para 1 hora e 52 minutos de filme. 2 anos depois, Norton se encontrou com Joss Whedon, o diretor que ia fazer o primeiro filme dos Vingadores, e parece que eles se deram bem, mas mesmo assim, como você sabe, a Marvel escolheu Mark Ruffalo, e quando foi questionada, a nota oficial foi que o estúdio queria alguém que incorporasse a criatividade e tivesse um espírito de colaboração junto com os outros atores do elenco, ou seja, alguém que não fosse chato e seguisse o roteiro sem dar pitaco. Por coincidência, na mesma época que o filme do Hulk estava tendo esses problemas, a equipe criativa de Homem de Ferro também estava dividida em qual seria o ator a interpretar Rhodes, o melhor amigo de Tony Stark. Alguns queriam Don Cheadle e outros queriam Terrence Howard, que na época eram 2 atores com muito mais relevância do que o próprio Robert Downey Jr. Tanto que o maior cachê do filme foi do Terrence, que ganhou $4,5 milhões e um pré-acordo para mais 2 filmes na Marvel, enquanto o RDJ recebeu apenas $500 mil, mesmo sendo o protagonista. Isso porque na época, ele era uma aposta muito arriscada do diretor Jon Favreau, que era seu amigo íntimo. Kevin Feige e o resto do estúdio ainda via Downey com maus olhos por causa do seu histórico pessoal com drogas e prisão. Mas o golpe da Marvel com Terrence veio logo na sequência, Homem de Ferro 2, quando na semana que sua mãe faleceu, eles o ofereceram $1 milhão para continuar no papel, o que é menos da metade do que ele tinha ganho no primeiro filme, enquanto Robert recebeu $10 milhões. Só que, segundo o pré-acordo do primeiro filme, Terrence deveria receber $8 milhões na sequência. Rumores da época diziam que nem o diretor nem a equipe técnica haviam gostado da atuação do Terrence, e também que eles tiveram dificuldade em lidar com ele no set. Mas algum tempo depois, foi revelado que um dos grandes executivos da Marvel na época, Isaac Perlmutter, queria diminuir os gastos com o filme e que ele havia dito para substituírem Terrence caso ele não aceitasse a redução, já que ninguém ia notar a diferença entre ele e outro ator negro. E acontece que por muitos anos o Terrence ficou revoltado com a Marvel, dizendo que os contratos que assinam não valem nem a folha impressa. Mas não só isso, o ator também criou um grande rancor com o Robert Downey Jr. Numa entrevista a Rolling Stone, ele disse que tinha aceitado cortar o seu cachê para que pudessem escalar o Downey, já que ele precisava do papel para retornar à carreira após a prisão. Mas quando chegou a hora de retribuir o favor, Robert simplesmente o ignorou.
I didn't know that it was not a mutually binding contract. It was only beneficial for them. And my agent had an emotional reaction and he said, F you, and hung up the phone. Well, immediately they go to Don Cheadle. But instead of just doing that, they had to spin, he was terrible on set and all of these things. And I'm calling Robert Downey Jr. because Susan Downey was a producer with Joe Silver. She comes over to my trailer and she's like, wow, it's so amazing. Congratulations on Iron Man. It's the first time they've hired the second lead before they've hired the first. But Robert really wants to go in, but they won't see him. And I was like, I love Robert. I love what he does. I called Avi Arad immediately, and I'm like, Avi, instead of the $4.5 million you want to give me, why don't you take $1 million for the bond for him and let him audition? So he gets the part. Robert is like, I love you, thank you so much, da-da-da-da-da-da. Well, when this other thing happened, I'm calling Robert, and he's doing Sherlock Holmes. I called him 27 times, and then leave a message. I'm like, I need the help I gave you. I didn't hear from him until 3 years later. I bumped into him at Brian Grazier's wedding. That broke me a little bit, but I know how hard Robert had it coming out of that jail. Embora Terrence tenha ficado ressentido com o RDJ por um bom tempo, em 2016, os dois se reaproximaram e fizeram as pazes. No seu Instagram, o ator postou uma foto dos dois numa festa, com a legenda "Bom ver um velho amigo de novo", #A vida é curta, #tudo de boa. Infelizmente, não foi a única vez que a Marvel descumpriu um contrato com um ator. 11 anos depois, foi a vez de Scarlett Johansson ser prejudicada por questões financeiras. Mas diferente de Terrence, Scarlett processou a Marvel e se saiu vitoriosa depois de tudo. Com a pandemia de 2020, muitas produções cinematográficas enfrentaram problemas, e mesmo depois dos cinemas terem sido reabertos, as bilheterias não eram mais as mesmas de antes, quando as produções facilmente atingiam $1 bilhão. A Marvel Studios optou por adiar o lançamento de Viúva Negra de 1º de maio de 2020 para julho de 2021. Esse era o primeiro filme solo de uma das Vingadoras que apareceu no início do MCU. E Scarlett Johansson trabalhou no filme não apenas como a atriz principal, mas também como produtora executiva. Isso mudou a estrutura do contrato, já que como produtora, ela tinha mais envolvimento nos aspectos financeiros e criativos do filme. E com isso, parte da remuneração dela era baseada no desempenho da bilheteria no cinema. Só que essa cláusula de bonificação foi desrespeitada quando, em cima da hora, a Marvel resolveu lançar o filme na plataforma do Disney Plus, ao mesmo tempo que lançava nos cinemas. Então, por quebra de contrato, ela entrou com uma ação judicial, alegando que o lançamento no streaming diminuiu o potencial de lucro nas bilheterias, afetando diretamente a remuneração que ela esperava, que era pelo menos $50 milhões. Foi só em setembro de 2021 que Scarlett e a Disney chegaram a um acordo, que não foi divulgado, mas que acabou impactando toda a indústria, já que os outros estúdios tinham feito a mesma estratégia de lançamentos em streamings simultâneos com o cinema, e os outros atores e diretores começaram a questionar essa questão. A proposta desse vídeo não é te fazer odiar a Marvel, mas lembrar que, apesar da grandiosidade do espetáculo visual, do carisma dos atores que amamos e de toda a magia que é acompanhar uma saga inteira e conexa, o mundo por trás das câmeras pode ser bem complicado. Para muitos atores, o glamour de viver um herói na verdade se traduz em desilusões por contratos quebrados, papéis monótonos ou atritos com produtores que não vão com a cara deles. Atores coadjuvantes estão sujeitos a terem seu tapete puxado nas surdinas, e os mais famosos precisam lidar com a pressão e consequências da fama. Não é à toa que muitos já falaram abertamente sobre problemas com saúde mental e abuso de substâncias. Recentemente, o último grande problema que a Marvel teve foi ter que refazer todos os planos da saga do multiverso, já que o vilão principal foi preso e condenado na vida real por agressão e assédio contra a ex-namorada. E agora eles trouxeram Robert Downey Jr. de volta, mas dessa vez para ser o grande vilão do universo Marvel. Olha só que reviravolta.
Escreve aqui embaixo o que você acha da Marvel atualmente e o que espera desses próximos filmes que estão para lançar. Se você gostou do vídeo, deixa um like e compartilhe esse vídeo com um amigo que é fanboy da Marvel e acha tudo maravilhoso. E também para aquele amigo que odeia tudo que estão fazendo agora. Esse é um canal pequeno, mas com o seu engajamento, ele pode chegar até mais pessoas. E quem sabe a gente bate 1000 inscritos até o fim do ano. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.